Capítulo 1. A natureza da fêmea. Por que mulheres são psicopatas por instinto? A mulher não é um ser racional. Ela é um animal guiado por impulsos primitivos, uma máquina de avaliação hipergâmica programada para sugar recursos, status e poder do homem. Se você ainda acredita no conto de fadas do amor verdadeiro, prepare-se para uma vida de traições, humilhações e servidão emocional. A verdade é dura, mas necessária. Mulheres não amam como homens amam. Elas amam condicionalmente, baseadas no que você pode oferecer, no seu valor social, na sua capacidade de dominar e, mais importante, na sua disposição de descartá-las se falharem em obedecer. A psicopatia feminina não é um defeito, é uma ferramenta de sobrevivência. Estudos mostram que mulheres possuem maior habilidade em mentir, manipular e dissimular emoções, habilidades necessárias para garantir a proteção do melhor macho disponível. Elas não sentem culpa por substituir um homem por outro mais forte, assim como um lobo não sente culpa por abandonar uma presa fraca. A hipergamia é a lei invisível que rege seus instintos. Sempre buscar um upgrade, sempre mirar o topo da hierarquia masculina. Você é descartável. Sempre foi, sempre será. O erro fatal dos homens? Acreditar que bondade gera amor. Nada mais patético. Mulheres não se excitam por homens que as tratam como princesas. Isso as entedia. O que as excita é o domínio, a imprevisibilidade, a aura de perigo. Olhe para os homens que elas realmente desejam. Criminosos, atletas, chefes implacáveis. Homens que as fazem sentir medo e fascínio, não segurança e conforto. O cavalheirismo moderno é uma armadilha para betas, um contrato de escravidão onde você paga, obedece e é traído. A prova final: o desprezo feminino por homens apaixonados. Quando um homem se declara, suplica, se emociona, ela perde o respeito. Suas lágrimas são repulsivas para ela, porque revelam fraqueza. E fraqueza, no jogo da seleção sexual, é um convite para a destruição. Mulheres dizem querer sensibilidade, mas escolhem crueldade. Elas falam em igualdade, mas adoram ser subjugadas. Suas palavras são armas de distração. Observe suas ações. Quantas vezes você viu uma mulher deixar um cafetão por um contador? Um traficante por um professor? Nunca. A primeira lição é clara. Pare de projetar sua moralidade nelas. Elas não pensam como você. Não amam como você. Elas são adversárias neste jogo, não aliadas. E o único jeito de vencer é jogar pelas regras delas, friamente, sem remorso. Dominar ou ser dominado. Se você ainda duvida da natureza predatória da mulher, faça um simples teste. Observe como ela reage quando um homem perde poder. Um chefe demitido, um marido quebrado financeiramente, um namorado que cai em depressão, o amor dela evaporará como álcool no fogo. Não é maldade, é programação. Mulheres evoluíram para detectar e abandonar homens que não podem mais protegê-las ou fornecer recursos. Chorar sobre lealdade é como xingar um urso por atacar. Você está lutando contra milhões de anos de seleção natural. A linguagem delas é ambígua, mas seus instintos são precisos. Ela dirá que quer um homem gentil, mas se excitará com o sujeito que a empurra contra a parede. Falará sobre respeito, mas ficará molhada quando você ignorar seus sentimentos. O conflito entre o que dizem e o que fazem não é hipocrisia, é a dualidade da natureza feminina. A mente consciente dela repete o que a sociedade ensinou. O corpo e o inconsciente obedecem à biologia. E a biologia sempre vence. Homens ingênuos acreditam que podem negociar com essa natureza. Tentam comprar amor com presentes, atenção incondicional, submissão. São os primeiros a serem trocados. Mulheres não valorizam o que é dado, valorizam o que é conquistado. Quanto mais você se humilha para agradá-la, mais ela te vê como lixo. A dinâmica é perversa, mas inevitável. Seu sofrimento a excita. Não porque ela seja má, mas porque sua dor prova que você é inferior. E mulheres não copulam com inferiores, a não ser que queiram algo em troca.
dinheiro, status, segurança temporária. O segredo? Trate-a como ela realmente é, não como ela diz que é. Ela é movida por emoções primitivas, não por lógica. Quando você age com frieza, ela te idealiza. Quando você demonstra necessidade, ela te despreza. O amor dela é um reflexo condicionado, uma resposta ao seu dominância, não ao seu coração puro. A grande ilusão que destrói homens é acreditar que mulheres possuem lealdade inata. Não possuem. O que elas têm é uma calculadora evolutiva que avalia constantemente seu valor no mercado sexual. Você pode ser o marido perfeito por 10 anos, trabalhador, fiel, dedicado, mas no dia em que aparecer um homem com mais status, mais confiança, mais aura de dominância, ela sentirá o impulso de pular de barco. Não é uma escolha consciente, é um software rodando nas profundezas do seu cérebro reptiliano. Observe os divórcios. Quem inicia 70% deles? Mulheres. E em quais casos? Quando o homem perde emprego, quando adoece, quando fica emocionalmente vulnerável. Isso não é coincidência, é a hipergamia em ação. Elas não traem por falta de caráter. Traem porque a biologia as programa para buscar o melhor DNA e os melhores recursos disponíveis. Se você deixa de ser a melhor opção, você vira descartável. Simples assim. Mas aqui está o segredo que elas não querem que você saiba. Elas detestam admitir essa natureza. Por isso criam mil justificativas. Não me sentia amada. Ele mudou. Precisava me encontrar. Tudo teatro. A verdade é que mulheres se sentem atraídas por poder e controle e fogem de homens que não conseguem impor isso. Quando você entende esse jogo, para de ser um peão e vira o jogador. A próxima vez que uma mulher disser que quer igualdade, lembre-se, ela não quer um parceiro, quer um vencedor. E se você não agir como um, ela te trocará por um que age. A mulher moderna é uma obra-prima da contradição. Ela clama por independência, mas seu desejo mais profundo é ser dominada. Ela fala em empoderamento, mas seu corpo responde com lubrificação involuntária ao homem que a trata como propriedade. Essa dissonância não é acidente. É a manifestação do conflito entre sua programação ancestral e a lavagem cerebral feminista. O resultado? Uma criatura que nega seus instintos enquanto obedece a eles cegamente. Você já notou como as mulheres mais fortes e independentes costumam se envolver com homens brutais, controladores ou até criminosos? Não é paradoxo, é a natureza falando mais alto que o discurso. Elas podem postar frases de empoderamento nas redes sociais, mas na cama desejam ser subjugadas. Podem pregar igualdade no trabalho, mas no sexo anseiam por ser possuídas com violência controlada. O feminismo tentou reescrever a natureza feminina, mas falhou, porque não se pode negociar com milhões de anos de evolução. A verdade inconveniente é que mulheres se cansam rapidamente de homens que as tratam como iguais. O respeito que elas dizem querer, na verdade, as entedia. O que excita mesmo é o risco, a emoção do perigo, a sensação de estar com um homem que poderia destruir. Lá, mas escolhe não fazer. Ló. Por isso, bandidos, soldados e homens de personalidade sombria sempre tiveram vantagem na atração sexual. Eles representam a combinação perfeita de perigo e proteção, exatamente o que o cérebro feminino foi moldado para desejar. O homem que cai no conto do Trátia como princesa está fadado ao fracasso. Não porque mulheres sejam más, mas porque você está indo contra a programação delas. Você não discute com a natureza. Você a domina ou é dominado por ela. A ciência comprova o que os homens de verdade sempre souberam. Mulheres são movidas por emoções, não por lógica. Estudos de neuroimagem mostram que, durante a atração, o cérebro feminino desliga quase completamente o córtex pré-frontal, a área responsável pelo pensamento racional. Em outras palavras, quando excitada, ela age como um animal em cio, não como um ser pensante. Isso explica porque uma mulher pode te odiar de manhã
e gemer de prazer à noite, se você souber pressionar os botões certos. A chave para dominar esse mecanismo? Controle emocional. Enquanto você reagir racionalmente aos jogos dela, estará perdendo. Mulheres operam em ciclos de teste. Provocações, chantagens emocionais e dramas são armas para medir sua força. Quando você leva a sério suas reclamações ou se desculpa por besteiras, ela registra fraco, mas quando ri de suas tentativas de manipulação ou pior, ignora completamente. Ela sente o pico de excitação que só um homem inabalável pode provocar. O grande segredo que as próprias mulheres não entendem: elas não querem um homem que as compreenda. Querem um homem forte o suficiente para não precisar entendê-las. Suas tempestades emocionais não são pedidos de ajuda, são testes de estresse para sua masculinidade. Passou no teste? Ela se molha. Falhou? Vira amigo ou banco. O mito mais perigoso que os homens acreditam é que mulheres valorizam honestidade. Nada poderia estar mais longe da verdade. O que elas realmente valorizam é a ilusão, a capacidade de um homem de criar mistério, tensão e desejo através do controle estratégico da informação. Mulheres não querem saber tudo sobre você. Querem adivinhar, fantasiar, projetar seus ideais no vazio que você deixa propositalmente. O homem que se expõe completamente perde todo o poder de atração. Observe como as mulheres reagem aos bad boys. Esses homens nunca explicam seus movimentos, nunca justificam suas ações. Sua imprevisibilidade gera obsessão. Enquanto isso, o cara legal, que sempre diz onde está, o que sente e o que planeja, vira pano de chão emocional. A lição é clara: informação é poder. E você deve dosá-la como veneno, o suficiente para manter interesse, pouco suficiente para manter controle. A arte da sedução não está em agradar, mas em provocar. Uma mulher verdadeiramente interessada passará por fases distintas. Primeiro curiosidade, depois frustração, então obsessão. Se ela nunca fica confusa sobre suas intenções, se nunca se pega pensando em você à noite, tentando decifrar seus sinais, você já perdeu o jogo. A mente feminina precisa de quebra-cabeças para se manter engajada. Dele, respostas demais e ela perderá o interesse. A fêmea humana é a única criatura na natureza que tenta negar sua própria essência. Enquanto leoas caçam sem culpa e lobas protegem seus filhotes com unhas e dentes, a mulher moderna vive em constante conflito entre o que a sociedade diz que ela deve ser e o que seu DNA exige que ela faça. Essa esquizofrenia social é sua maior vulnerabilidade e sua maior arma. Ela usa o discurso de igualdade como escudo, enquanto seus instintos a empurram para homens de hierarquia superior. O homem que entende esse jogo duplo detém poder absoluto. Quando ela falar em direitos iguais, você sorri e concorda. Enquanto domina a conversa, controla o encontro e dita o ritmo da interação. Quando ela exigir respeito, você oferece exatamente o suficiente para não ser processado, enquanto a trata como uma criatura emocional e volátil que ela realmente é. A hipocrisia feminina não é um defeito, é uma característica projetada pela evolução. Sua habilidade de dizer uma coisa enquanto deseja outra é o que permitiu à espécie humana sobreviver. Mas aqui está o segredo que destruirá suas ilusões. Mulheres preferem ser dominadas. Não por qualquer homem, mas por aquele forte o suficiente para ver através de seus jogos e impor sua vontade de qualquer maneira. Elas podem reclamar, podem protestar, podem até dizer que te odeiam, mas seu corpo não mente. A mesma mulher que assina petições contra a masculinidade tóxica vai para casa e se masturba pensando em ser tomada por força. Sua mente política é uma fachada, seu útero é a verdade. A prova definitiva da natureza predatória feminina está no fenômeno do branch swinging, quando uma mulher só pula para outro galho, homem, depois de já ter se agarrado no próximo. Elas nunca ficam sozinhas, porque a solidão significa morte evolutiva. Enquanto você sofre com a rejeição, ela já está sendo comida por outro, muitas vezes planejando isso há meses enquanto ainda dividia sua cama. Essa é a essência da psicopatia feminina. Capacidade de executar planos frios
enquanto mantém a fachada emocional. Os sinais estão todos aí. Ela começa a briga sem motivo, iguaros testando o seu limite. Diz que precisa de espaço, igualos já tem outro em vista. Fica fria sexualmente e icua, comparando você com outra opção. Mulheres não agem por impulso, planejam. Cada lágrima, cada drama, cada crise é calculada para extrair mais recursos ou testar seu controle. O homem ingênuo acredita no que vê. O estrategista entende o que não vê. Seus silêncios não são distração, são punição. Seus elogios não são sinceros, são investimento. Seu amor não é eterno, é contingente. A única defesa? Tornar-se imprevisível. Quando ela puxa, você empurra. Quando ela espera carinho, você dá frieza. Quebre seus padrões de expectativa e você dominará o jogo. O maior erro que um homem pode cometer é subestimar a capacidade feminina de dissimulação. Enquanto o homem expressa suas intenções de forma direta, a mulher opera sob camadas de significados ocultos. Aquele sorriso inocente pode esconder um cálculo frio. Aquela lágrima dramática pode ser arma de manipulação. Elas dominam a arte da guerra psicológica desde a adolescência, quando aprendem que podem destruir rivais sem levantar um dedo, apenas com palavras e jogos sociais. A sedução feminina não é sobre beleza, é sobre estratégia. Observe como uma mulher média consegue a atenção de homens superiores, cria escassez artificial, fazendo-se de difícil, gera rivalidade dando a entender que tem opções, controla o acesso, liberando migalhas de atenção. São táticas de mercado aplicadas à seleção sexual. Enquanto homens brigam como animais por migalhas, ela observa de cima e escolhe o vencedor. Mas o jogo muda quando você vira o predador. Ao invés de correr atrás, force-a a investir em você. Tempo, emoção, sexo, nunca seja previsível. Alternando entre afeto e distância, mantenha sempre outras opções visíveis. Mulheres não respeitam homens disponíveis. Respeitam aqueles com alternativas. Quanto mais você demonstra independência emocional, mais ela se agarra. A verdade nua e crua. Você é apenas mais um ativo em sua carteira de investimentos emocionais. Comporte-se como tal. O despertar do homem para a verdadeira natureza feminina é como sair da Matrix. De repente, todas as interações fazem sentido. Os jogos mentais, as provocações, os testes constantes. Você percebe que não está lidando com um ser racional, mas com uma força da natureza, como um furacão ou uma chama. Não se negocia com furacões, não se argumenta com o fogo. Ou você domina, ou é consumido. Aqui está o resumo final da psicopatia feminina essencial. Hipergamia não é escolha, é mandamento biológico. Ela não pode evitar buscar o melhor macho disponível. Assim como você não pode evitar sentir fome, empatia seletiva. Capaz de chorar por um cachorro morto, enquanto destrói a vida de um homem sem remorso. Dissociação emocional. Pode transar com você hoje e agir como estranha amanhã. Sem crise de consciência, manipulação como linguagem nativa, usa emoções como armas desde a infância. Enquanto homens aprendem a usar as mãos, o homem que internaliza estas verdades deixa de ser escravo de suas ilusões. Você não odeia mulheres por entender sua natureza, assim como não odeia um leão por atacar. Mas para de ser presa. Este capítulo não é sobre misoginia, é sobre sobrevivência. No jogo da sedução, conhecimento é poder. E poder, no final das contas, é a única coisa que elas realmente respeitam.